Concedo a palavra para uma comunicação de liderança, pela liderança do governo, ao ilustre líder Assis Carvalho. Sua Excelência dispõe de 8 minutos da tribuna. Senhor presidente, primeiro gostaria de muita alegria de registrar que recebemos no nosso gabinete a presença do piauiense, o grande promotor Zé Osmar, promotor lá do Maranhão, e que nos alegra muito com a sua presença, como também do meu querido prefeito Macedo, da cidade de Jatobá, que é a cidade que mais produz melancia na região ali do Nordeste, em especial lá no Piauí. Então, queria aqui restar nos anais desta casa a alegria de receber essas duas grandes lideranças, meu amigo Macedo e meu amigo Zé Osmar. Mas, senhor presidente, setembro é um mês em que se celebram muitas datas relativas às comunicações. Ontem foi o dia do rádio e aqui eu quero destacar com muita alegria meu querido Chico Pereira, radialista piauiense famoso aqui em Brasília e que enobrece muito esta casa. Dia 10 foi o dia da imprensa. No dia 8 de setembro, a Rádio Pioneira comemorou os 49 anos no meu estado do Piauí. E no primeiro dia de setembro, a Rádio Comunitária Verona de Teresina completou 14 anos. Mas o que nos traz a esta tribuna não é o motivo de celebração, e sim de lamento. Porque venho falar, infelizmente, sobre a truculência da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lá no estado do Piauí, que atropelou a liberdade de expressão e culminou na morte de duas mulheres radialistas, a minha querida Esmeralda Fernandes e a minha querida Maria da Conceição Oliveira Ferreira. É para os episódios que marcaram as últimas horas de vida dessas duas mulheres que pedimos a atenção dos nobres deputados e deputadas, minha querida Rosana, que neste momento gostaria de fazer esse registro desta casa. Dona Esmeralda, ela estava internada no sábado passado, dia 17, com leves problemas cardíacos, quando recebeu a notícia do lacre e apreensão dos equipamentos da Rádio Verona, ocorrido no dia anterior. Ela era sócia fundadora e apresentava 2 programas da emissora. Ela tinha aquela rádio como se fosse um filho ou uma filha sua. O choque deste momento agravou a sua saúde e, infelizmente, ela veio falecer no dia seguinte. Há 6 anos, em agosto de 2005, Maria da Conceição Oliveira Ferreira estava no estúdio da Rádio Utopia, também uma rádio lá de Teresina, quando a emissora foi lacrada, cercada por fiscais da Anatel, acompanhada de policiais federais armados. Ela, com susto, se sentiu mal após a fiscalização e meu querido Luiz Couto faleceu no mesmo dia. Esses episódios reacendem o debate sobre o sagrado direito de comunicação, os malefícios da burocracia que impede esse direito e o limite da autoridade fiscalizadora. Esmeralda e Conceição dedicaram os últimos anos de suas vidas à causa da liberdade de comunicação por meio das rádios comunitárias. As duas faleceram após a ação de lacre e apreensão de equipamentos pela Anatel, e isso é inadmissível. A Rádio Verona entrou no ar em 1997, formado por grupos comunitários fazendo a comunicação cidadã, com programação que destaca a cultura piauiense, a prestação de serviços de utilidades públicas, como campanhas educativas, campanhas sobre saúde e informações locais. Desde então, luta pela sua homologação. Para se proteger da ação truculenta da Anatel, a emissora obteve uma liminar judicial para funcionar enquanto o processo tramitava. Em agosto, após indeferir o pedido, o Ministério das Comunicações orientou que a rádio entrasse com recurso administrativo, o que foi feito no prazo legal. Mas mesmo antes do Ministério analisar o recurso, a Anatel fechou a rádio, mostrando falta de comunicação entre aqueles órgãos e passando por cima da decisão judicial, pois a liminar vale até o resultado final do processo, como está lá na própria liminar. Fato semelhante, senhor presidente, ocorreu com a Rádio Utopia, que também teve negado recentemente seu pedido de homologação e entrou com recurso. Antes do julgamento, os equipamentos também foram tomados pela Anatel. Agora, essas duas rádios estão silenciosas, calaram a voz das comunidades, ferindo o direito de todos os cidadãos beneficiados com a comunicação cidadã propagada por elas.
A história dessas duas emissoras é a história de centenas de rádios piauienses. Segundo o movimento das rádios do Piauí, cerca de 200 emissoras comunitárias foram fechadas, deixando mais da metade dos municípios do Piauí sem uma emissora funcionando. Além disso, a Anatel criminaliza o movimento e comunicadores populares, hoje, no momento de rádio, conta com mais de 400 pessoas processadas na Justiça Federal. Em nome do cumprimento do dever, o gerente da Anatel do Piauí, o senhor Carlos Bezerra Braga, manda fechar, manda calar, manda processar, manda e desmanda há cerca de 15 anos. Nem mandato judicial ele respeita. E usando a força, tratando cidadãos e cidadã como se fosse bandido. A mesma Anatel, que é implacável com os pequenos, não fiscaliza com o mesmo rigor os serviços de telefonia móvel, alvo de constantes reclamações dos clientes, e se omite diante dos apagões de celulares. Não obstante, denuncia emissoras que descumprem suas funções sociais, que só são ligados próximo a períodos eleitorais, que invadem o sinal de outro dial, são poupadas pela mesma fiscalização truculenta que agride movimentos populares. É inadmissível, senhor presidente, que isso ainda aconteça nos dias de hoje. Trabalhadores tratados como bandidos, cercados em pequenas emissoras, construídas a custo de muito suor pela organização comunitárias, processados, humilhados, acuados, amedrontados. Somos um dos fundadores desse movimento nos anos 90 e fui eu o primeiro presidente da Associação de Rádio Comunitária do Estado do Piauí. A polícia batia à nossa porta, armada contra pais e mães de família, contra jovens, contra padre, contra pastores. Fomos chamados de clandestino, de piratas, inventaram até que podíamos derrubar avião. Mas nós resistimos, porque é impossível reprimir o desejo de liberdade e a força das comunidades. Na época, existia o direito à comunicação e um vácuo legal a respeito da concessão de emissora de baixa potência. Entramos nesta brecha e conquistamos o direito de resistir. E foi assim que conquistamos o sagrado direito de comunicar. Mesmo depois de aprovar a Lei 9612/98, nós sabíamos que seria difícil homologar as rádios comunitárias. Sabíamos que seria difícil, mas não seria impossível. E hoje é impossível, senhor presidente. A trajetória exigida é uma corrida de resistência, com tantos obstáculos que mais parece uma via crucis. É como a via crucis termina em morte. Morte da vontade de fazer comunicação, morte do projeto, morte de liberdade, morte da autoestima, morte física, como aconteceu com a minha querida Esmeralda e com a minha querida Conceição. A trajetória que os coordenadores das emissoras são obrigados a percorrer para obter a outorga de rádio comunitária é um caminho feito para desistir. Quem está dentro do processo resiste ainda, quem não está, não entra. Para iniciar, há uma série de exigências burocráticas, resoluções, normas, determinações em empecilho de comunicação, pois o Ministério das Comunicações não tem representação nos estados, que dificulta o acesso. Superada essa fase, vem a demora, a longa espera pela resposta do Ministério das Comunicações. Enquanto isso, os lacres, as apreensões de equipamento e os processos judiciais. Depois, os critérios extremamente rígidos, que não se verifica nos demais mecanismos de comunicação. Daí vem as negativas, os recursos nas emissoras vão se adequando às exigências da lei e, por fim, o indeferimento. Diante de tantos percalços, só o que podemos esperar do Ministério das Comunicações são as seguintes providências, senhor presidente. Pedimos aqui a devolução imediata dos equipamentos apreendidos, surrupiados daquelas pequenas rádios. Pedimos aqui a abertura de procedimento para apurar os excessos denunciados, para esclarecer à população sobre o destino dos equipamentos apreendidos desde o início do movimento até os dias de hoje, porque a sociedade não tem conhecimento. E solicitamos aqui o imediato afastamento do gerente Carlos Bezerra, do cargo que ocupa, até a conclusão da apuração, para que possa verificar a sua truculência e quem está por trás do patrocínio desta violência contra a gente do povo. Estamos também pedindo, senhor presidente, a desburocratização dos processos que dificultam o acesso às outorgas das rádios comunitárias. Portanto, senhor presidente, desse parlamento, esperamos apoio para alterar a legislação vigente sobre emissoras de rádios comunitárias, sobre rádio de pequena potência.
apoia as solicitações que acabamos de elencar, a fim de que possamos ter a garantia do sagrado direito de comunicação assegurado na Constituição Federal e reiteradamente negado a milhões de cidadãos e cidadãs brasileiras como Esmeralda e Conceição, que com muito orgulho fizeram a caminhada, mas que infelizmente hoje, senhor presidente, não está mais entre nós para poder comemorar, se Deus quiser, a conquista que esta casa haverá de dar ao povo. E na próxima terça, às 11 horas, nós teremos reunião com a Anatel, como Ministério das Comunicações, e eu espero, senhor presidente, que a gente possa ter uma resposta. É inaceitável a situação truculenta como está acontecendo em vários lugares da federação, em vários estados da federação, de forma especial no meu estado, quando tem um cidadão há mais de 15 anos mandando, desmandando e matando nossos irmãos, que só quer o livre direito de se comunicar, que é um direito de todos nós. Então, senhor presidente, é isso que nós gostaríamos de registrar aqui nesta tarde e deixar, portanto, aqui que seja divulgado aqui esse nosso pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero me associar, deputada Assis Carvalho, ao vosso pronunciamento e me associar também e parabenizar pelo pronunciamento e a solidariedade aos nossos companheiros familiares também que perderam pessoas nessa luta pela democratização dos meios de comunicação.